Olá, meus irmãos, graças e paz. Mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos para estudarmos mais da Palavra de Deus, dando continuidade na nossa Escola Bíblica Discipuladora, dando sequência na aula da revista Palavra de Vida. Hoje nós estaremos tratando a lição de número 7, que tem como título Comunhão que resiste ao distanciamento. O texto base é o texto de Efésios, no capítulo 4 ao 6. E antes de eu estar entrando propriamente dito no texto, né, na leitura do texto base, eu gostaria apenas de esclarecer aos irmãos que esse material ele foi compilado, né, ele foi feito quando essa situação da pandemia estava no seu início, né? Nos primeiros meses em que nós estávamos reclusos, né? Estávamos com as medidas de distanciamento social, de isolamento, de restrição bem mais acentuados. Então, por isso que essas revistas elas têm elas falam, né, dão ênfase a esse cenário, a essa situação do distanciamento social, da reclusão, né, de cada um nos seus lares, evitando às vezes evitando e até com restrição, né, às vezes de trânsito, né, de transitar por alguns lugares. Então, né, feito esse esclarecimento, vamos para a leitura de Efésios capítulo 4, do verso 4 ao 6, que diz assim o texto da palavra de Deus: há um só corpo e um só espírito, e uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor e uma só fé e um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é Senhor de todos e que age por meio de todos e está em nós. O autor, na sua introdução, ele vem trazendo aqui algumas características que são evidentes do povo latino, né? E aqui ele acentua de uma forma bem específica a relação do brasileiro de ser um povo hospitaleiro, um povo festivo, né? Um povo que gosta de estar junto, gosta de comemorar, gosta de estar em festa. No texto aqui o autor fala sobre algumas rotinas, né, algumas atividades que são muito frequentes no nosso meio. Ele chega a citar aqui o churrasco, né, que é uma realidade, né, o brasileiro gosta muito de fazer churrasco, convidar os amigos, parentes, fazer aquela festa. E ele acentua que, devido a isso, isso torna essa situação de estar isolado, de estar mantendo esse distanciamento, mais difícil. E, ao meu ver, isso ainda se acentua ainda mais quando a gente fala em relação à questão de nós que somos cristãos, que temos por hábito também uma rotina, né, uma realidade de convivência, né, nos nossos cultos com outros irmãos. E normalmente também, né, nós temos por hábito de nos cumprimentarmos de uma forma mais calorosa, com abraços, com apertos de mão. Então isso faz com que toda essa situação que nós estamos vivendo fique ainda mais sentida, né? A gente vai sentir isso de uma forma bem maior do que um povo que tem uma característica talvez mais introvertido, né? Mais fechado, né? Como normalmente são os países do norte da Europa. Né? Fala-se muito a respeito dos alemãos, né? Que é um povo mais fechado, muito sisudo. Então, né, enfim, isso é o que o autor destaca aqui para dar ênfase do quanto essa situação ela está sendo difícil para todos nós que somos brasileiros e que estamos enfrentando essa pandemia.
Mas o autor, no primeiro ponto, ele fala que a comunhão que é vital para a vida. E é interessante que ele destaca aqui no texto que o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, quando ele fala para o povo de Éfeso, dando ênfase na relação que eles deveriam ter de unidade entre si, como um corpo, né? Ele chega a usar essa expressão que é tão usada pela palavra de Deus, pelo nosso Jesus também, que caracteriza a nossa realidade enquanto cristão, né? Nós somos o corpo de Cristo. Ele é o nosso cabeça e nós somos seus membros, né? E de fato, somos membros do corpo de Cristo, assim como somos membros de uma igreja que se reúne ali em comunhão e para realizar suas atividades, suas beneficências, enfim. E ele fala que a comunhão é vital para a vida. E de fato irmãos. Esse isolamento e esse distanciamento, ele pode distanciarmos de forma física, mas ele não tem poder para nos distanciar na nossa relação de afetividade. E como igreja, isso é algo muito interessante, porque essa comunhão que nós temos enquanto corpo de Cristo, ela não é uma coisa que a gente vive só com a nossa igreja local, né? Nós nos sentimos parte do corpo de Cristo para onde nós olharmos e nós vermos e identificarmos ali um outro membro do corpo de Cristo, né? Outras igrejas, quer seja da mesma denominação que a nossa ou não, mas nós nos identificamos enquanto corpo de Cristo, mesmo não estando junto, mesmo não tendo rotinas e atividades né, em comunhão ali, mas nós somos corpo de Cristo e essa comunhão ela é vital, né? Ela precisa existir para que a gente tenha a nossa vida enquanto cristão, enquanto pessoas, né, normais também, né? Porque o ser humano ele não foi feito para viver de forma isolada. E aqui o autor até chega a destacar isso também, porque ele fala que esse isolamento e esse distanciamento pode gerar distúrbios, pode gerar disfunções, né, neurológicas, enfim, pode agravar uma situação de depressão, né? E infelizmente a gente tem visto quanto isso tem sido evidente, né, nesse pós-pandemia, né, que a gente diz, mas ainda não passou esse período, mas já estão sentindo, de uma certa forma, um certo reflexo dessa situação na vida das pessoas, não só pela doença, não só pelo Covid, mas por outras situações que começam a dar sinais agora de problema na vida da nossa sociedade. E no ponto 2, o autor fala que comunhão que é fruto da dependência. É interessante quando Paulo faz essa analogia, né? O autor até diz aqui, do corpo de Cristo, porque o corpo ele é totalmente dependente da sua cabeça, né? E o autor chega até a mencionar aqui algumas ações. O nosso corpo ele tem as ações que são realizadas de forma intrínsecas, né? A gente nem pensa para realizar, como a respiração, como a movimentação do nosso diafragma, né? Enquanto respiramos. E, enfim, o movimento das células, do nosso sangue, são atitudes que ele faz de forma natural. É intrínseco do nosso corpo humano realizar essas atividades. Mas mesmo assim, se porventura faltar um comando cerebral para que essas atividades do nosso corpo vai faltar. Assim, se o nosso cérebro
parar de dar um comando, ainda que seja sem a noção de que ele está fazendo isso, o nosso corpo para, né? É o que acontece às vezes nas mortes cerebrais. Eu não tenho muita competência para falar dessa área, não entendo muito de anatomia, né? Mas estou tentando, né? Até porque o autor realmente ele menciona isso no seu texto. E as atividades pensantes também, aquelas, né, o movimentar do braço, o movimento que a gente faz ao caminhar. E ele diz aqui de uma forma até interessante, porque um pé não pode querer ir para um lugar e o outro ir para outro, né? Um pé ir para frente, o outro ir para trás, isso não tem como acontecer. O comando, a cabeça, vai dar um comando de forma com que os dois andem na mesma direção. Porque se isso não acontecer, o corpo talvez não vai conseguir nem permanecer em pé. Imagina, uma perna indo numa direção e a outra perna indo para outra direção, né? Dificilmente o corpo que tivesse espasmo aí, dificilmente vai conseguir permanecer em pé. E é muito interessante quando Paulo faz essa analogia sobre o corpo e essa dependência que todos nós temos, não do cabeça, né, que é Cristo, e dos outros membros também, porque todos precisam ir na mesma direção. Ainda que talvez os membros que tenha, vamos botar assim, uma ação maior no movimento, ele pode ser prejudicado por um outro corpo, talvez que não precisa ser os pés, talvez, mas imagina que os pés querendo uma direção e aí as suas mãos vão lá e agarram suas pernas, e, enfim, é uma confusão só, irmãos. E assim é na nossa vida. Se porventura existir algum membro ou um grupo que não esteja compartilhando dos mesmos ideais, vai tornar mais difícil a caminhada, tá? É isso que o apóstolo Paulo fala e é isso que é a verdade, tá? Comunhão que é fruto da dependência. Essa dependência gera essa comunhão que é totalmente necessária para a nossa vida enquanto cristãos. E na nossa sociedade como um todo, tá, irmãos? Porque se a gente imagina imagina uma sociedade que se divide, né? Uns querem, enfim, não sei, de repente querem, vou citar só um exemplo, mas guerras internas às vezes, né? Que um grupo quer um apoio de um lado político, o outro quer outro, e de repente vamos dizer que esse grupo seja armado, né? Tenham acesso a esse tipo de ferramenta, e aí eles não se respeitam, não respeitam a ação, às vezes, de repente, de um grupo que ganhou democraticamente o voto, e aí entra um conflito bélico armado, uma situação caótica, irmãos. Um país desse não tem condições de dar continuidade no seu crescimento, né? Numa situação que seja favorável para a sua sociedade de uma forma geral, né? Esse conflito com certeza vai trazer problemas profundos na formação dessa sociedade. E o ponto 3 é comunhão, que é presença mesmo na ausência. E esse ponto aqui é interessante também, porque nós vivenciamos isso, né? De termos a necessidade, né? de ficarmos reclusos e estávamos com restrição em relação à ida ao templo, às atividades da igreja, mas isso não prejudicou a nossa comunhão enquanto irmãos, enquanto servos do Senhor, a nossa comunhão com Deus. Eu quero acreditar que na vida de muitos foi um período de crescimento espiritual, né, onde nós pudemos ter a oportunidade de lermos mais a palavra, de meditarmos mais na palavra, de termos mais devocionais com o Senhor e aumentarmos a nossa rotina de oração. Eu quero acreditar que isso aconteceu na sua vida, assim como eu vivenciei isso na prática.
Então, essa distância, né, que nós tivemos das nossas liturgias, que são tão importantes para a nossa fé, né, para o nosso crescimento espiritual, isso não prejudicou a nossa comunhão. Muito pelo contrário, nos deu talvez uma oportunidade de termos uma comunhão maior com os nossos entes queridos, com as nossas esposas, né, com os nossos filhos. Então, essa ausência, ela não é uma característica que por si só vai destruir a nossa comunhão. Muito pelo contrário. Em Deus, Deus ele tem essa capacidade de pegar aquilo que a princípio parece ser negativo e ele transforma aquilo de uma forma que aquilo venha a ser algo benéfico para o seu povo. E no ponto, na conclusão, né, o autor fala, como eu falei, a questão, a ênfase da revista está falando, né, nos primeiros momentos em que a gente estava iniciando esse período de pandemia. Então, ele dá ênfase aqui no Fica em Casa, né, nessa questão do coronavírus. E aí ele fala, né, que das oportunidades que nós tivemos, passamos a ter de estarmos mais próximos dos nossos entes queridos, voltando a ter atividades talvez que a gente nunca mais teve enquanto família, de se sentar à mesa, de repente praticar jogos de tabuleiro, né, enfim, uma forma até de distração, de estarmos ali reunidos em família. E como é de praxe, né, a revista ela traz no final algumas perguntas para a gente pensar. E ela traz as seguintes perguntas: o que você está disposto a fazer para preservar a sua comunhão? Pergunta número 1. E a pergunta número 2 diz assim: tem pessoas que trazem prazer com a sua presença, outras com a sua ausência. Como você se vê? Como você acha que as pessoas te veem? Aqui, no caso, no ponto 2, acaba sendo duas perguntas que estão interligadas, né? Que é essa questão, como você né? Como você é visto pelas pessoas e como você também se enxerga, você se vê de uma forma positiva, de uma forma negativa. E a terceira pergunta, né, o terceiro tópico aqui de perguntas é: a interdependência é fundamental para o desenvolvimento e comunhão. Você se sente à vontade sabendo que depende de alguém? É uma pergunta muito interessante, né, irmãos? Porque às vezes a gente se julga muito autodidata, né, ou independente. E às vezes a gente tem dificuldade de pedir ajuda, né, de depender de alguém de alguma forma. E, né, fica aqui a pergunta a todos. E o quarto ponto é: Cristo é a presença em todo o tempo. Na sua percepção, como estamos produzindo essa presença como igreja? É uma pergunta bem interessante para a gente fazer, refletir em como nós estamos produzindo essa presença como igreja, né? Como nós estamos sendo, enquanto nós nos proclamamos igreja, corpo de Cristo. E na leitura diária, irmãos, diz assim, são os tópicos de leitura. Segunda, 1 João, capítulo 1, do 1 ao 3. Na terça, Atos, no capítulo 2, 44 ao 47. Na quarta-feira, Gálatas, no capítulo 6 ao 10, capítulo 6, no verso 10, desculpa. Na quinta-feira, 1 João, capítulo 3, verso 16, né, muito conhecido. Na sexta-feira, João, capítulo 17, no verso 23. No sábado, João 17, 23, a revista que está repetindo o mesmo texto de leitura entre sexta e sábado. E no domingo, Efésios, no capítulo 4, do 4 ao 6, que foi o texto base que nós lemos. E que Deus
ricamente o abençoe e que essa situação é passageira e que a gente possa sair mais forte em nome de Jesus. Eu tenho certeza que isso há de acontecer na sua vida, como também está acontecendo na minha, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém, irmãos?